Boa tarde a todos. Às 14 horas e 9 minutos, dia 21 de março do ano 2019, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Sem observação. Expediente algum? Sem expediente, senhor presidente. Comunicação, indicações e propostas. Hoje nós temos a oportunidade de celebrar aqui o natalício do nosso colega, amigo, juiz eleitoral, doutor José Dantas de Paiva. Então, alegria, paz, felicidade, amigo, para o senhor e ao lado da sua família. Que tenha um dia abençoado aí. Já soube que logo cedo participou de uma celebração. Então, muitas alegrias. E que ao final do dia possamos aí comemorar, né? Ontem gerou-se a expectativa, aguardar que logo mais seja confirmado essa oportunidade aí. Doutor Ricardo rindo certamente sem acreditar que possa se concretizar, mas tivemos a ajuda aí da representante do Ministério Público. Vamos aguardar que seja concretizado. Enfim, felicidade e parabéns, amigo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço. Já me antecipando, agradeço a lembrança pelo aniversário e dizer que com o passar do tempo, eu vi isso de um certo psicólogo, quanto mais você avança na idade, com saúde, com projetos de vida, com sonhos, você se sente mais livre para ser você mesmo. E eu estou nessa fase, estou avançando bem, graças a Deus, e mais livre de algumas amarras da natureza humana, e isso nos fortalece e é muito bom. E lógico que eu gostaria de comemorar por muitos e muitos anos, e o que eu peço a Deus é que isso ocorra com saúde, paz e fé. É o que eu sempre desejo para os outros e também para mim, junto com participando das dimensões espirituais, na igreja, na família, no trabalho. Eu espero continuar tendo sentido, né, que minha vida tenha sentido nessas dimensões que eu sempre vivenciei e espero continuar vivenciando na presença da família e dos amigos, como ocorre agora, mesmo no ambiente de trabalho. Muito obrigado. Perfeito. E certamente essa data ela se repetirá por muito tempo. Muito. E tem um exemplo concreto aqui, porque mais 41 anos, certamente teremos ainda a sua presença. E aí eu proponho aqui uma moção de congratulações, uma eleitora, Luísa Pereira do Carmo, que no dia 18 de março agora completou 101 anos de idade. Então, é uma longevidade que deve ser celebrada. Na próxima semana vamos aí celebrar a presença feminina na política. Ela que é cidadã, que é eleitora, eu acho que merece aqui o nosso registro e a celebração da vida, não é isso? Então, proponho essa moção de congratulações e todos de acordo. Ela que é eleitora no município de Pau dos Ferros. Acompanhamos. Lá no Alto Oeste, Potiguar. Certamente uma das de maior idade do nosso estado. Então, aprovado a Secretaria para providenciar aí os expedientes. Desembargador Cornélio Alves, comunicação, indicações e propostas. Só me encostar aos parabéns ao doutor Zé Dantas, já o cumprimentei pessoalmente. Somente. Doutor Francisco Glauber. Senhor presidente, o aniversariante ilustre do dia veio com a gravata azul. A cor azul significa tranquilidade, serenidade, harmonia, uma característica inata ao aniversariante.
por ser assim, eu me acosto aos parabéns, desejando muitos e muitos anos de vida e muitas comemorações memoráveis, como certamente ocorrerá hoje. Com certeza. Doutor Zé Dantas já fez uso da palavra, mas pode fazê-lo novamente aí. Reiterar o que eu já disse há pouco tempo, e partindo dos colegas, da qualidade, da nobreza de cada um, isso me envaidece, uma vaidade que é bem simples e humilde, tanto quanto essa senhora que está completando 101 anos de idade. Isso é muito bom. E esperemos chegar lá, todos nós. Muito obrigado também ao Dr. Glauber, Francisco Glauber, grande juiz federal eleitoral. Doutor Ricardo. Também, senhor presidente, dizer da alegria, da satisfação de poder parabenizar o colega Zé Dantas, que é uma referência, né, para todos nós. Eu vi há um tempo atrás de uma colega da última turma de magistratura, aliás, da penúltima turma de magistratura aqui do nosso estado, um comentário sobre alguns juízes mais antigos, para não dizer, né, colega, para não dizer mais velhos, de que uma das maiores satisfações que ela teve foi poder, na época acho que do curso de formação, ter a oportunidade de vivenciar práticas judiciais em alguns órgãos de jurisdição do primeiro grau, e citou, além de outro colega, citou o colega Zé Dantas, que é uma unanimidade entre nós em relação a todos os predicativos que se pode esperar de um magistrado. Esses, inclusive, que o Dr. Glauber já mencionou, da serenidade, da tranquilidade, mas também dessa capacidade de ponderar, de ver a realidade que circunda com muito equilíbrio, com muita com um olhar que não é estritamente técnico, mas é também humanístico. Não é à toa que ele vem, ao longo de tantos anos, brilhantemente atuando numa área de bastante delicadeza, de bastante especificidade, que é a da infância e da adolescência. Então, de minha parte, colega, dizer da minha satisfação, receba meu abraço e votos de muita saúde, muita paz, muito sucesso, muitas realizações na sua trajetória. Perfeito. Doutor Luiz Gustavo. Senhor presidente, eu me acosto às homenagens que foram feitas à eleitora, que possivelmente será uma das mais antigas, né, daqui do nosso estado, a senhora Luísa, né? Isso. E aos parabéns ao nosso querido colega, amigo, um ser humano de mais alto quilate, um magistrado competente, reconhecido, correto, de conduta mais do que respeitada e reta no meio jurídico. E para quem tem a satisfação, como nós aqui temos, de convivência com ele, uma figura humana excepcional. Então, os parabéns. Que tenha, doutor Zé Dantas, sempre o reconhecimento e as bênçãos divinas para ele e para a família dele, porque, além de tudo, é um homem de família e da família, que tudo isso reflita e traga felicidades, de harmonia, de paz, de realizações e conquistas na vida do Dr. José Dantas, com muita saúde, com tudo de bom. Esses são os votos. E gostaria apenas, para encerrar, senhor presidente, de registrar também que hoje se marca a data de hoje como o dia da Síndrome de Down. Na condição de presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão desse tribunal, eu aproveito para fazer esse registro e conclamar todos a reflexão do aspecto de inclusão dessas pessoas que são portadoras da síndrome de Down e que hoje
ainda bem se tenha consciência da inclusão e da perfeita possibilidade de adequação dessas pessoas que são seres especiais, escolhidos para terem essa característica e que desenvolvem trabalhos que podem interagir muito bem com a sociedade. Nós temos diversos exemplos, o exemplo da professora Débora Seabra e de tantos outros que nós conhecemos, que nós convivemos e sabemos que apesar de terem essa quebra no cromossomo que ocasiona a síndrome de Down, mas são pessoas de uma sensibilidade, de um carisma e de uma capacidade para desenvolver determinadas atividades que muitas vezes superam os que não detêm, os que não têm essa característica da síndrome. Então eu gostaria só de fazer esse registro, deixar aqui uma homenagem a todos os portadores de Down e chamar a todos nós que aqui estamos e que aqui escutamos essas palavras para uma reflexão da necessidade dessa inclusão. Só isso mesmo, senhor presidente. Perfeito. Muito obrigado. Doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, me acosto às proposições já formuladas e que inclusive já foram aprovadas, e tenho apenas uma palavra especial ao colega José Dantas por essas suas características de afabilidade, de elegância que tem aqui conosco todos. Como disse o doutor Ricardo Tinoco, é uma pessoa que é por demais respeitada em toda a sociedade, não só dentro da magistratura, é respeitado em toda a sociedade, muito querido pelos advogados, tanto assim que foi justamente condecorado pela OAB como juiz que respeita as prerrogativas. Então, de doutor José Dantas, a gente só consegue colher elogios a essa pessoa muito especial que ele é. Então, dizer ao colega José Dantas que é uma satisfação compartilhar essa bancada com um amigo e que esse dia se repita por muitos e muitos anos. É o que todos nós desejamos. Só isso, senhor presidente. Perfeito, doutor Vladimir. A OAB, me parece, doutor Cristiano já está becado aí. Quer se associar? Pois não, tem a palavra. Senhor presidente, vou ser muito breve. Apenas queria registrar a adesão da Ordem dos Advogados do Brasil à monção, tanto pelo natalício do Dr. José Dantas de Paiva, quanto de comemoração ou de homenagem ao dia de combate ou de reflexão a respeito da síndrome de Down, e destacando apenas que o Dr. José Dantas de Paiva, além de todos os adjetivos aqui já externados pelos membros da Corte, é reconhecidamente e recebeu certificado nesse sentido, um parceiro da advocacia, no sentido de respeitar o advogado e a função que este tem para a justiça. Então, queria registrar que a OAB e a Advocacia Potiguar adere à moção proposta pela Corte. Perfeito, obrigado, doutor Cristiano. Ministério Público, doutora Cibele. O Ministério Público também adere aos parabéns ao doutor José Dantas de Paiva. Consegue ser uma unanimidade, tanto no aspecto profissional quanto no aspecto humano. É um homem que eu considero como um portador de enorme sabedoria, consegue tratar a todos com muita educação e urbanidade, lida com um tipo de direito muito específico e que exige uma sensibilidade que poucas pessoas têm, que é o direito da infância e da juventude. E com essa especialização tem um olhar diferenciado para a problemática do ser humano, tudo que acontece na vida e que pode refletir na vida das crianças. Ele consegue trazer isso também para o TRE com muita correção, honestidade e sensibilidade ao julgar as causas. Os membros do Ministério Público que com ele trabalharam sempre elogiam. Ele, como professor, também extremamente competente e elogiado. Então, é um juiz que, sim, merece ser bastante festejado, que essa data se repita por muitos anos. Com relação ao aniversário da cidadã de Pau dos Ferros, que completou 101 anos, também merece ser festejada, a eleitora,
que testemunhou a história do direito eleitoral no Rio Grande do Norte, deve ter muita história para contar, e viu a evolução aí de mulheres que nunca se candidatavam até chegar a ver mulher governando o Estado, presidindo o país. Então, merece sim também muita comemoração. E com relação ao dia do síndrome de Down, nós no Rio Grande do Norte, mais uma vez, temos um simbolismo enorme, capitaneado pela doutora Margarida Seabra, mãe de Débora Seabra, que consegue se destacar e ser homenageada no país inteiro como a primeira e talvez única registrada professora que tem síndrome de Down. E é uma moça de bastante sucesso, quem a conhece sabe da sua inteligência e do seu valor. Então, acho que o doutor Gustavo fez muito bem em lembrar essa data e lembrar que não é doença, é uma condição genética e que a inclusão é a melhor resposta para a forma de lidar com essa e com outras situações humanas. Com relação a essa última proposição, o expediente seria direcionado a Débora, que eu acho que representa, né? Isso, tem uma associação. Eu acho que existe uma associação, inclusive a doutora Margarida me parece que é a presidente, ou é quem está capitaneando há muito tempo. Então acho que deveria dirigir a associação. Perfeito. Encerrada essa etapa, iniciemos os julgamentos. Temos a presença aqui do doutor Cristiano, doutor Andreu, e aí vamos dar prioridade ao processo em que ambos atuam. É o recurso eleitoral número 1, dígito 17, o ano é 2017, a origem 36ª Zona Eleitoral, o relator doutor Ricardo Tinoco de Góes, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrente Coligação Inovar para Crescer, advogado doutor Júlio Henrique de Macedo, recorrente Bárbara Carolina Fernandes Mota, o advogado é o mesmo, recorrido Antônio Alves da Silva, o advogado doutor Cristiano, e recorrido Paulo de Paiva Brasil, também doutor Cristiano. Tem anotado aqui pedido de sustentação oral formulado por doutor Andreu, que representa a coligação Inovar, não é isso, doutor Andreu? Recorrente. E também doutor Cristiano, que irá falar em defesa do recorrido Antônio Alves da Silva, não é isso? O Ministério Público vai fazer uso da palavra? Não vai. Então, doutor Andreu, Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Obrigado, Excelência. Excelente senhor presidente, eminente relator. Não fiz a releitura do relatório. Habituado lá no Tribunal de Justiça, já estamos dispensando a leitura do relatório. Desculpe, doutor Andreu. Doutor Ricardo, Vossa Excelência tem a palavra. Recurso eleitoral já identificado por Vossa Excelência. Recurso eleitoral interposto pela coligação Inovar para Crescer e por Bárbara Carolina Fernandes Mota, em face de sentença de improcedência em ação de impugnação de mandato eletivo, AIME, proposta contra Antônio Alves da Silva e Paulo de Paiva Brasil, eleitos prefeito e vice-prefeito, respectivamente, do município de Caraúbas nas eleições de 2016, por não restar comprovada a prática de abuso de poder econômico alegada, consistente em gastos ilícitos de campanha, omissão de despesas e recebimento de doações de fontes vedadas. Alega inicial a prática de abuso de poder econômico em razão de, a ausência de declaração de gastos com pessoal, fiscais de campanha, locação, cessão de bens móveis e pré-instalação física do comitê eleitoral. B. A ausência de comprovação de gastos com alimentação e eventos de promoção da candidatura. C. Discrepância entre o valor declarado pelo recorrido para os gastos com comícios e a estrutura verificada em seus eventos. D. Falta de apresentação de contratos com prestadores de serviços e de documentos fiscais quando da comprovação de diversas despesas. E omissão de gastos efetivamente realizados a partir da contratação da empresa Saia Rodada Produções Artísticas Limitada, que tem impugnado Antônio Alves da Silva como sócio. Citados,
Os investigados apresentaram defesa de folha 573 e 580, suscitaram preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, pugnaram pela improcedência do pedido formulado. Após a instrução processual, o juiz eleitoral proferiu a decisão de folhas tais, rejeitando a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelos impugnados, indeferindo os pedidos dos impugnantes quanto à prova pericial e ao acesso aos boletins de urnas e às erésimas das sessões, deferindo a quebra de sigilo bancário dos impugnados e da empresa Saia Rodada Produções Artísticas Limitada e determinando a correção de vício sanável aos requeridos. Na petição de folhas, os impugnantes alegaram a necessidade de estender o pedido de quebra de sigilo bancário para abranger a Casa Lotérica Talismã, após a análise dos documentos advindos das instituições bancárias. Em contrapartida, os impugnados requereram o indeferimento dos pedidos de extensão formulados pela parte autora. Este tribunal, no acórdão de folhas, sustou os efeitos da decisão que determinou a quebra de sigilo bancário dos investigados e das empresas das quais fazem parte, em decorrência da insuficiência de fundamentação da decisão. Em desfavor do mencionado acórdão, foi interposto recurso especial, o qual foi negado monocraticamente no âmbito do TSE. Em petição de folhas, os autores requereram ao juiz da 36ª Zona Eleitoral nova decisão a respeito da quebra do sigilo bancário, desta vez de forma fundamentada, pois que, no entendimento deles, tal fundamentação se deu de forma genérica, sem a devida análise dos elementos existentes no caso concreto para a autorização da medida, sendo, em razão disso, reformada em sede recursal. Todavia, aquele juízo indeferiu o segundo pedido, valendo-se exclusivamente da decisão exarada pelo TSE, que reformou a decisão por ele proferida, de deferimento do primeiro pedido de quebra de sigilo. Encerrada a instrução probatória, o juiz eleitoral julgou improcedente o pedido formulado, asseverando a insuficiência de provas para a comprovação das condutas imputadas aos impugnados, em dissonância com o parecer do Ministério Público, que pugnava pela conversão do julgamento em diligência probatória. Inconformados, a coligação Inovar para Crescer e Bárbara Carolina Fernandes Mota interpuseram recurso, suscitando a nulidade da sentença recorrida por cesseamento do direito de defesa, em razão do indeferimento injustificado do segundo pedido de quebra de sigilo bancário. Por sua vez, o Ministério Público Eleitoral também interpôs recurso, requerendo a nulidade da sentença por error improcedendo e a devolução dos autos à primeira instância para que proceda a nova análise do segundo pedido de quebra de sigilo bancário dos requeridos e da empresa Saia Rodada Produções Artísticas Limitada, diante dos fortes indícios de abuso de poder econômico. As folhas 952 e 960, contra razões de Antônio Alves da Silva e Paulo de Paiva Brasil, sustentando a declaração de inépcia da inicial e inadequação da via eleita, ou, alternativamente, o desprovimento do recurso. Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição da preliminar de inadequação da via eleita, inépcia da inicial, suscitada pelos recorridos, pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cesseamento de defesa, suscitada por ambos os recorrentes, e, por fim, caso ultrapassada essa preliminar, pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto pela coligação Inovar para Crescer e por Bárbara Carolina Fernandes Mota, e é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Agora sim, doutor Andreu. E mais uma vez peço desculpas, Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, nobre relator, colende tribunal, douta representante do Ministério Público, senhores serventuários, senhoras e senhores presentes, nobre colega Cristiano, boa tarde a todos. Desde já, Excelência, eu que peço desculpa a Vossa Excelência e, de fato, em razão de uma prática do Tribunal de Justiça, quando o senhor me facultou a palavra, eu já instintivamente já passei a me dirigir a este tribunal. Muito embora o doutor Cristiano já tenha falado em nome de toda a advocacia e em meu nome, inclusive, muito educadamente ele me facultou a possibilidade de me dirigir em nome da advocacia potiguar ao doutor Zé Dantas, eu queria que ficasse consignado, Excelência, registrado, Excelência, senhor presidente, os meus parabéns pessoais a doutor Zé Dantas pelo seu natalício. Não temos, doutor Zé Dantas, relações pessoais,
mas conheço Vossa Excelência como figura pública que é, como magistrado. E o que se escuta e o que se propaga é apenas virtudes de Vossa Excelência. E, obviamente, que se fosse eu me debruçar sobre o que é dito de Vossa Excelência aí, nos corredores, nas ruas, entre os colegas advogados, não me restaria tempo para falar ou discutir o processo que foi a causa que me trouxe aqui. Então, a angústia do tempo não me permite que o faça, mas saiba, Vossa Excelência, que Vossa Excelência só recebe elogios nos corredores dos fóruns e entre os colegas advogados. Muito obrigado. De minha parte, meus parabéns, saúde, paz e sucesso. Excelente senhor presidente, consoante muito bem relatado pelo eminente relator, esse processo ele transcorre na 36ª Zona Eleitoral, cidade de Caraúbas, e objetiva a impugnação do registro de candidatura ou a cassação dos diplomas, os candidatos, inclusive, ora recorridos, réus na ação de origem, eles foram eleitos, e a cassação do seu registro, a cassação do seu diploma, do diploma dos candidatos, que foram, como já dito, eleitos. A matéria, ou parcela dessa matéria, Excelência, já foi conhecida por esse tribunal nos autos de um mandato de segurança. Isso também já foi esclarecido pelo eminente relator. Esse mandato de segurança, ele objetivava, ou ele atacava ato do juiz de primeiro grau que havia deferido a quebra do sigilo bancário requerido na petição inicial. Por maioria de votos, e eu acho que a composição, em boa parte, era a composição atual do tribunal, por maioria de votos foi concedida a ordem para sustar, também foi muito bem esclarecido pelo nobre relator, sustar, e este termo de extrema relevância, sustar a decisão de primeiro grau. Na ocasião da votação ou da discussão desse mandato de segurança, lembro muito bem que o doutor Francisco Glauber compunha essa corte, assim como o doutor Vladimir e o doutor Gustavo, e o doutor Francisco Glauber abriu divergência com relação ao voto do relator, que entendia pela concessão da ordem. Entendeu o doutor Francisco Glauber que não seria o caso, e muito bem ponderou, Excelências, que era uma discussão inócua, tendo em vista que a anulação do processo perante esta corte acarretaria o retorno dos autos, ou o transcurso do processo em primeiro grau, onde seria formulado novamente o pedido, ou onde ensejaria uma nova apreciação por parte do pedido pelo juiz monocrático, tendo em vista que o pedido consta dos autos. E a corte, assim, atendendo o pedido formulado pelo impetrante, iria tão somente suspender aquela decisão cuja alegação era de que era carente de fundamentação, de que aquela decisão em primeiro grau era carente de fundamentação. Também acentuou muito bem o doutor Francisco Glauber na ocasião, e o seu voto foi seguido por doutora Berenice Capuchu, que compunha a corte à época, observou muito bem que, embora a decisão fosse sucinta, fosse resumida e não fosse adequada, não poderia se dizer jamais que ela é carente de fundamentação. Discussão já superada, Excelência. O fato é que o tribunal sustou, o processo em primeiro grau voltou a tramitar, tendo os ora recorrentes, autores da AIME que transcorreu em primeiro grau, requerido ao magistrado que se pronunciasse sobre aquele pedido formulado na inicial e que ainda não tinha sido apreciado diante da suspensão da decisão que havia deferido ele anteriormente pelo próprio magistrado. Suspensão essa determinada por este tribunal. É bem verdade que pende ainda de julgamento um recurso especial manejado não pelos ora recorrentes, mas manejado pelo Ministério Público. Aliás, manejado pelos ora recorrentes, o Ministério Público também é recorrente nessa ação, recorre exatamente com o argumento que coincide com os argumentos dos ora recorrentes representados pelo advogado que está nesta tribuna, de que houve um cerceamento do direito de defesa flagrante nessa hipótese,
Tendo em vista que, como já foi dito por mim nesta ocasião, tendo em vista que, embora haja o pedido nos autos, tenha sido ele deferido e sustado pelo tribunal, com a sustação, ele carece de apreciação pelo magistrado de primeiro grau. Pois bem, excelências, há esse argumento, e essa matéria sendo enfrentada por Vossa Excelência, no entender dos ora recorrentes, indiscutivelmente é flagrante a nulidade do processo frente ao cerceamento de direito de defesa. Se deduziu um pedido, se demonstrou indício suficiente das ilicitudes cometidas para que ficasse provadas as alegações iniciais do autor, restou requerido a produção de prova pericial, foi deferida até no primeiro... Pericial não, desculpe, quebra de sigilo bancário, foi deferida no primeiro momento, mas depois suspensa, de modo que falta a apreciação, deferindo ou indeferindo ela pelo magistrado de primeiro grau. E o que ensejou esse pedido de produção de provas? São inúmeras as ilegalidades apresentadas na petição inicial. Vários e vários gastos de campanha não declarados. Não é uma ilicitude ou duas. São várias e várias. O que o tempo não me permite me debruçar sobre cada uma delas. Mas banquetes palacianos que eram feitos pelos candidatos, com distribuição de comida e bebida para os eleitores do município de Caraúbas, fiscais que não constavam da prestação de contas, estruturas de palco e de som digna do show business norte-americano. Aliás, o ora recorrido, eleito prefeito do município de Caraúbas, ele é um empresário de show business. Tem uma grande estrutura de palco, som, banda. E há uma ilegalidade, dentre outras, muitas outras, que chamou especial atenção não do ora recorrente, mas dessa justiça especializada quanto da prestação de contas. Foi o fato de que uma empresa do ora recorrente, do ora recorrido, desculpe, uma empresa do próprio candidato era o seu principal fornecedor de campanha. Uma empresa de produção artística, que doou, esses números estão muito bem debruçados, doutor Gustavo, nos autos do processo e nas petições que nós acostamos. Mas doou, ele prestou ele recebeu recebeu um quarto dos recursos financeiros do candidato. E essa empresa que mais recebeu recurso do fundo partidário. Eu lembro, doutora Cibele, Vossa Excelência, em algo que foi propagado, inclusive, na imprensa, no final do ano passado, chamando a atenção da necessidade dos candidatos trabalharem com esses recursos públicos provenientes do Fundo Especial de Campanha, financiamento de campanha e do fundo partidário, de forma transparente. Então, o candidato recebe 70% a 80%, é o caso dos autos, dos seus recursos de campanha financeiros provenientes do fundo partidário, pagam a empresa dele, que apresenta uma estrutura bem superior à estrutura de que ele dispõe, bem superior à estrutura que está prevista no contrato. Se requereu, então, a quebra de sigilo dessa empresa com um propósito de... Eu acho que faltou o som, Excelência. Está ouvindo? E o tempo? Como é que está ali? Aí, o que é que acontece? Foi, então, requerido a quebra de sigilo dessa empresa, com o objetivo de se comprovar que não só aquelas despesas não declaradas foram pagas com recursos provenientes de sua conta bancária e de suas empresas, mas também com o objetivo de comprovar que essa empresa sai a rodada produções artísticas do candidato, que recebeu um quarto dos seus recursos financeiros, que eram provenientes e quase que exclusivamente do fundo partidário. Essa empresa, ela na verdade não prestou um serviço, ela fez uma doação, de modo que ela recebeu por esse dinheiro e esse dinheiro voltou para a campanha de alguma forma. É o que se diz na petição inicial. Já lá se dizia isso, que aquele recurso foi pago à empresa do candidato, ele retornou de alguma forma. Recursos do fundo partidário, recursos públicos, doutora Cibele. Ela retornava para a campanha do candidato, era o que era denunciado, como disse, na petição inicial. Essa necessidade de se provar ou da quebra de sigilo bancário. Pois bem, pasmem Vossas Excelências, sobrevindo a quebra de sigilo bancário, que ainda está nos autos, muito embora o juízo
não tenha se debruçado sobre eles, sob a alegação de que não o podia fazer, sob pena de desrespeitar a decisão desta Corte, sobrevindo essa quebra de sigilo aos autos, o que se revelou é que tudo aquilo que era dito na petição inicial era verdade. E não só, comprovava à saciedade o abuso do poder econômico praticado, perpetrado pelos ora recorridos. De que forma? O que se observou, Excelências, e eu não estou me debruçando sobre essas provas, mas apenas para que Vossas Excelências tenham noção da necessidade delas serem apreciadas pelo Poder Judiciário. O que se observou é que esse cidadão, ele tinha centenas de milhares de reais em aplicações financeiras, sonegou essa informação desta justiça especializada quando o registro de sua candidatura, e sonegou por um único propósito, isso foi dito desde o início da ação, sonegou porque ele tinha a intenção de gastá-los na campanha, e foi o que se verificou. Embora ela tenha centenas de milhares de recursos financeiros na sua campanha, em aplicações financeiras, ele não tinha absolutamente, ele tinha exatamente, eu acho que era R$314 um dia após o dia da eleição. O que se verificou é que nas 2 semanas anteriores ao pleito, esses recursos foram sacados. Na sexta-feira antes do pleito, foi sacado R$180 mil. Está lá na quebra de sigilo bancário. É o que revelou a prova trazida aos autos pela quebra de sigilo bancário. Daí a necessidade de se manter. Por quê? Porque esses recursos são exatamente os recursos que se pagou aquelas despesas não declaradas de campanha. São exatamente esses recursos que, desde a inicial, se dizia que pagou, que custeou aquelas despesas não declaradas de campanha. O só fato de um candidato ele ter centenas de milhares de reais de recursos em aplicações financeiras, sonegar essa informação quando o seu registro de candidatura, e o gastar, ou melhor, e o sacar, e esse dinheiro evaporar durante aquele período de eleição, isso por si só, doutora Cibele, ao nosso ver, já enseja a cassação do diploma do candidato. É de uma gravidade, nós estamos falando do candidato que sonegou, isso é fraude, é abuso. O que não pode essa justiça especializada compactuar. Pois bem, antes, nós entendemos, excelente senhor presidente, que a causa está até madura para julgamento desse tribunal, tendo em vista que essa quebra de sigilo está nos autos. Mas, em sede preambular, o que se requer é que se reconheça a nulidade do processo que transcorreu em primeiro grau, remetendo-se os autos para que o juiz de primeiro grau aprecie o pedido quanto à quebra de sigilo bancário. Apreciado o pedido, que se julgue. E aí, conhecendo eventualmente essa corte do processo, se por um acaso a parte inconformada com o julgamento em primeiro grau, ele venha a manejar o recurso devido. Entendendo essa corte que o processo está pronto para julgamento, o que se requer, excelência, e aqui o que se fez foi apenas um breve resumo. O processo é um processo complexo, das inúmeras legalidades presentes nos autos. O que se requer é que se dê provimento ao presente recurso, reconhecendo a procedência do pedido inicial e a cassação dos diplomas dos ora recorridos. É o que se requer, senhor presidente. Obrigado, doutor Andreu. Doutor Cristiano Barros, Vossa Excelência tem a palavra por até 20 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, doutos membros da corte, doutora procuradora regional eleitoral, a quem sempre tenho o prazer de compartilhar momentos na tribuna, doutor Andreu, meu colega de tribuna e de advocacia, servidores e demais presentes, a todos que assistem pela internet. Iniciarei minhas considerações destacando um fato que não constou no muito bem construído relatório. É que em agosto de 2018, 28 de agosto de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral, julgando agravo regimental, a unanimidade de votos, entendeu que o acórdão do regional, que declarava nula a quebra de sigilo bancária tão comentada por deficiência de fundamentação, estava
ajustado à jurisprudência do colega do TSE e não houve recurso nem do Ministério Público, nem da parte, e, portanto, este fato é transitado em julgado. Pois bem, mas vamos destacar o que ocorreu na instrução após o julgamento pelo TRE do mandado de segurança 6368. As informações bancárias chegaram à zona, foram oferecidas às partes, o direito de manifestação foi oferecido às partes, e a parte recorrente, ora recorrente, que aqui afirma que a causa está madura e que a quebra efetuada provou tudo o que argumentou na inicial, não se satisfez com a quebra. Ou seja, ela não provava o que ele desejava. O que é que ele fez na primeira instância? Ele postulou a extensão da quebra a uma terceira empresa. Porque as informações que ali constavam não lhe eram suficientes. O juízo, isso em assentada de instrução, o juízo afirmou que deixaria para apreciar esse pedido após a instrução, após a assentada de instrução. Pois bem, sobreveio o julgamento da corte, foi sustado os efeitos da quebra, e aí o meu colega que me antecedeu afirma que o juiz não apreciou a quebra de sigilo, ou que se limitou a dizer que não podia renovar a quebra porque estava amarrado, estava amordaçado pelo Tribunal Regional Eleitoral, o que não é verdade. Ele apreciou novamente o pedido de quebra de sigilo bancário. E o fez, veja bem, a primeira quebra que nós estamos discutindo era uma quebra pré-instrução, uma quebra num juízo sumário sem a devida instrução. Ele o fez na sentença analisando toda a prova produzida nos autos. E o que é que ele disse? Analisando a prova produzida nos autos, já fazendo um segundo juízo, um juízo mais aprofundado. Ele diz, portanto, não vejo, no presente momento, após a instrução e formação da convicção deste juízo, indeferir um pleito de quebra de sigilo bancário sem argumentos novos. Não há para este juízo elementos suficientes para devassar financeiramente a vida do atual edil, ressalvados, e aí palavras do juiz na sentença, juízo de suposição ou adivinhação, juízos este fora da racionalidade jurídica que deve ser o norte do julgador. Isso está às folhas 894. Então vejam bem, excelências, essas afirmações feitas nessa tribuna de que ocorreu uma série de ilicitudes e que tudo isso deve ser investigado a fundo numa quebra de sigilo bancário, palavras do juiz prolator, avaliando toda a prova produzida nos autos, não um juízo sumário, superficial, como feito no princípio. Não procedem, de forma flagrante, não procedem. E por que não procedem, excelência? Porque não restou provado nem minimamente que as notas fiscais constantes na prestação de contas de serviços na ordem de R$51 mil não refletiam um serviço efetivamente prestado. Diferentemente aqui de outras situações que este regional determinou a quebra de sigilo bancário, onde havia indícios de fraude, por exemplo, abertura de empresa às vésperas da contratação, ou de que não havia prova daquele serviço tinha sido prestado, o juízo de piso, analisando a instrução completa dos autos, afirmou que não havia razão, que seria um juízo de adivinhação fazer a nova quebra. Então, todo o recurso do Ministério Público, que ora está sendo julgado, e o recurso, boa parte do recurso dos recorrentes, ele se funda na premissa de que o juiz não observou que podia quebrar novamente o sigilo bancário das partes. E aí eu destaco a vossas excelências, é que toda a causa de pedir é fundada na suposta contratação de empresa do qual o candidato a prefeito eleito é proprietário. E aí se quebrou o sigilo do vice. Sem qualquer, e há pedido nesse sentido, inclusive no recurso, sem qualquer elemento, para que se veja que o que pretendem os recorrentes é jogar uma rede de arrasto, de forma ampla e genérica,
sem vinculação do pedido ou da argumentação aos fatos e à instrução probatória, para ver o que acontece. É uma aventura judicial. É isso que está sendo discutido aqui. É uma aventura judicial. Não há elementos nem mínimos de que esses supostos inúmeros ilícitos tenham ocorrido na eleição de Caraúbas. Muito pelo contrário. As campanhas foram similares em tudo, exceto no resultado das urnas, que desagradou os candidatos recorrentes. Então, por essas razões, excelências, e por entender que a causa não está madura, ponto 1. Não há razões na instrução feita, não num juízo sumário ou preliminar, não há razões das provas constantes nos autos, exceto chavões genéticos, como foram utilizados na primeira quebra, para que se faça uma nova quebra, e o juízo o fundamentou afirmando isso. Por essas razões é que o recurso deve ser respeitosamente, deve ser conhecido e improvido para que seja mantida in toto uma sentença fergastada. Obrigado, doutor Cristiano. Relator, doutor Ricardo, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, o voto está disponibilizado. Eu principio analisando a preliminar de inadequação da via eleita, que levaria a inépcia da inicial suscitada nas contrarrazões. E assim digo. Os recorridos alegam que a prática de arrecadação e gastos ilícitos de recursos na campanha eleitoral, prevista no artigo 30A da Lei 9.504/97, não se enquadra nas hipóteses constitucionais de cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo, razão pela qual o feito deveria ter sido extinto sem resolução de mérito. No entanto, consoante entendimento consolidado tanto no TSE quanto neste tribunal, é plenamente possível a apuração do ilícito em questão em sede de AIME, haja vista que se insere no conceito amplo de abuso de poder econômico previsto naquele dispositivo constitucional. E aí eu cito um excerto aqui do nosso tribunal, da relatoria da doutora Berenice Capuchu, de 2018, cito também correspondente a um RESP, oriundo lá de Nova Veneza, Goiás. Também esse do distante ano de 2008, que secundam esse entendimento ora afirmado. E aí concluo quanto a essa preliminar, dizendo que, diante do exposto, em consonância com o Ministério Público Eleitoral, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada nas contrarrazões. É como voto quanto a essa preliminar. Com relação a esta preliminar, alguma divergência? Com o relator, senhor presidente. Todos concordam? Então, rejeitada a unanimidade. Bem, sequenciando, eu aprecio agora a preliminar de cerceamento de direito de defesa, do direito à produção de prova alegada pelos recorrentes. E assim digo. Em suas razões recursais, os recorrentes suscitaram preliminar de nulidade da sentença recorrida por cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento do segundo pedido de quebra de sigilo bancário por meio de decisão não fundamentada satisfatoriamente. De início, depreende-se dos autos que o juiz eleitoral proferiu decisão deferindo o primeiro pedido de quebra de sigilo bancário dos impugnados e da empresa Saia Rodada Produções Artísticas Limitada. Todavia, diante do mandado de segurança aqui referenciado, este tribunal sustou os efeitos daquela, em decorrência da insuficiência de fundamentação, como pode ser observado na emenda a seguir. E aí eu peço licença para não fazer a leitura, já que o destaque aqui feito à emenda já é suficiente e poderá ser acompanhado por todos. Em desfavor desse acórdão, a Procuradoria Regional Eleitoral interpôs recurso especial, o qual foi negado monocraticamente no âmbito do TSE. Posteriormente, os impugnantes pleitearam nova decisão do juiz. Eu chamo a atenção da Corte para esse detalhe, que é sobremodo relevante para o encaminhamento aqui do voto. Os impugnantes pleitearam nova decisão do juiz de primeira instância a respeito da quebra de sigilo bancário, folha 794-803. Entretanto, aquele juízo indeferiu o novo pedido e decretou prejudicada toda a colheita de prova que pudesse ser realizada por meio de quebra do sigilo bancário, tendo em vista, reitero, a decisão do TSE, determinando a sustação dos efeitos da decisão anterior, na qual o magistrado sentenciante deferia a quebra do sigilo bancário dos impugnados
e da empresa Saia Rodada Produções Artísticas Limitada. Em face disso, cumpre esclarecer que a decisão proferida pelo TSE, mantendo o acórdão deste tribunal, sustou os efeitos da decisão do juízo singular por razão única de carência de fundamentação, de modo que outra decisão sobre o pedido, desde que de maneira fundamentada, não implicaria em descumprimento ao que fora decidido pelo tribunal adquém. Ademais, cumpre pontuar que a decisão monocrática exarada pelo TSE não impediu a reanálise do pedido de quebra de sigilo dos impugnados e sua empresa, conforme equivocadamente concluiu o juízo de origem. Tampouco visou prejudicar o direito constitucional dos recorrentes à produção das provas necessárias à fundamentação de suas teses. Ressalte que, na hipótese sob exame, discute-se a possível ocorrência de abuso de poder econômico em decorrência de prática de gastos ilícitos de recursos, omissão de despesas e recebimento de doações de fontes vedadas, sendo uma das alegações da parte impugnante, ora recorrente, a possibilidade de simulação de contrato oneroso de prestação de serviços por meio da empresa denominada Saia Rodada Promoções Artísticas, que teria como sócio o recorrido Antônio Alves da Silva. Entretanto, como se pode observar, as provas acostadas aos autos não lograram êxito na comprovação dos fatos, mostrando-se imprescindível, para tanto, a quebra de sigilo dos dados bancários reclamada pelos impugnantes, mas indeferida pelo juiz sentenciante, que posteriormente, e aí também chama atenção para esse detalhe, proferiu decisão de improcedência do pedido da AIME por insuficiência de provas. E aí eu faço um rápido parênteses, interrompendo aqui a leitura do voto, para dizer da contradição em termos que se verifica numa decisão que, ora, indefere o segundo pedido de produção de prova atinente à quebra de sigilo e depois vem a concluir pela insuficiência de provas quando do julgamento meritório. Daí se indagar, a insuficiência de provas não teria decorrido exatamente do fato de não se ter admitido a quebra de sigilo bancário, e é exatamente sobre esse ponto que eu peço a reflexão da Corte. No caso em tela, foi suficientemente demonstrada a pertinência entre a prova pretendida com a quebra do sigilo e o objeto da ação em curso, bem como a sua necessidade para a demonstração de possível ilícito eleitoral. No entanto, apesar disso, o magistrado, na sentença, julgou improcedente o pedido da apresentação sob o argumento de insuficiência probatória, já que, abre aspas, em que pese ter sido anulado o deferimento inicial, não teria argumentos a mais para reforçar e manter o deferimento da quebra de sigilo. No tocante à proteção constitucional ao sigilo bancário, sabe-se que esta não tem caráter absoluto, devendo ser essencialmente interpretada sob a ótica da proporcionalidade e razoabilidade, sendo, sob tal viés, admitida sua flexibilização diante da relevância dos interesses envolvidos, como, por exemplo, o interesse público na apuração do ilícito eleitoral. Por outro lado, também não se pode ignorar que a quebra do sigilo bancário, aí eu faço uma pequena corrigenda, a quebra do sigilo bancário é medida extrema em última a quebra do sigilo bancário, medida extrema em última ratio, somente se legitimando quando não houver outros meios para a comprovação dos fatos alegados. Hipótese essa também observada no presente caso, já que os impugnantes trouxeram aos autos vários indícios e elementos que evidenciam forte suspeita de prática de abuso de poder econômico, os quais, somente mediante a quebra do sigilo bancário dos recorridos e da empresa Saia Rodada Promoções Artísticas, possibilitaria a confirmação de forma segura da ocorrência do ilícito. Sobre a questão, colaciono alguns precedentes, é que eu faço alusão a uma ementa da relatoria de Luciana Lócio, 19 de agosto de 2014, também da relatoria de Henrique Neves, isso em 2013, também uma outra no mesmo sentido, oriunda já do distante ano de 2006, da lavra do ministro Zé Delgado, e sequencio, como visto, o indeferimento injustificado do pedido de quebra de sigilo impediu que os recorrentes tivessem a oportunidade de comprovar a veracidade dos fatos alegados, caracterizando o cerceamento do direito de defesa, conforme o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. E aí, nesse mesmo sentido, já nessa etapa, tratando da consequência advinda
do impedimento da produção da prova, gerando cerceamento da defesa, eu também cito aqui a relatoria do ministro Herman Benjamin, um outro aresto nesse sentido. Com efeito, destaque-se que, na esteira da jurisprudência dos tribunais superiores, considera-se efetivo cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova requerida, oportuna e justificadamente pela parte, sendo essa necessária para a demonstração do fato apto a respaldar o direito postulado, visto que fere o devido processo legal. Quanto ao tema, colaciono os seguintes julgados, eu também faço aqui duas citações nessa mesma ordem de ideias. E, caminhando para a conclusão, digo assim: conforme explicitado acima, vê-se que o cerceamento de defesa restou devidamente caracterizado em razão do indeferimento injustificado de produção de prova requerida pelo impugnante, consistente na quebra de sigilo, tendo em vista a patente ausência de fundamentação da decisão que indeferiu a medida. Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de acolher a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos recorrentes para decretar a nulidade da sentença prolatada pelo juiz eleitoral, determinando a baixa dos autos à origem, para nova análise do pedido de quebra de sigilo e apreciação do feito. É como voto. Com relação a esta preliminar, doutor Luiz Gustavo, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu verifiquei aqui a leitura do voto do eminente relator e também as peças que foram disponibilizadas. E, neste caso, com relação a essa preliminar, eu peço vênia ao relator para divergir. E explico por que eu faço. Ao que me parece, e eu até me recordo do julgamento do mandado de segurança, naquela ocasião, o mandado de segurança realmente ele passou a analisar a questão da falta de fundamentação daquela decisão primeva, naquele momento inicial do processo. Sucedeu-se a isso a decisão no mandado de segurança aqui. Houve, de fato, um novo pedido ampliando aquela medida de quebra de sigilo e houve também um pedido que fosse reanalisado. Só que após esse pedido que fosse reanalisado, e aí eu vejo pela cópia dos autos, as folhas 842 e seguintes dos autos, até 843, o magistrado, na origem, fez uma análise sobre o teor da decisão no mandado de segurança e já fez essa primeira análise. E, concluindo que deveria sustar os efeitos daquela decisão primeira, deixou para analisar uma segunda petição, e ele diz textualmente aqui, antes de analisar o petitório de folhas 699 e 710, ele fez uma espécie de saneamento e determinou, já passando a fase de audiência de instrução, que fossem apresentadas alegações finais e tivesse sequência. Entendo eu, e é por essa razão que eu peço a devida vênia ao relator, mas diante dessa sequência, entendo eu também que, por ocasião da sentença, Sua Excelência fez uma análise bem acurada deste petitório que renovava o pedido de quebra de sigilo. Ou seja, pelo que depreendeu da minha compreensão aqui, nós tivemos um pedido de quebra de sigilo inicial que foi deferido e depois teve seus efeitos sustados por um mandado de segurança, julgado aqui nesta corte, e depois confirmado pelo TSE, falta de fundamentação. A isso, houve também um aditamento para que essa quebra de sigilo se estendesse, é um detalhe que eu acho que merece ser mencionado, se estendesse a mais um estabelecimento comercial dos investigados, digamos assim, né, do polo passivo. E o juiz fez essa análise e deixou para analisar
digamos assim, o novo pedido, eu não vejo como um silêncio total da parte do magistrado de primeiro grau. Até porque, quando chega na sentença, entendo eu que ele passou a dissecar esse ponto. E aí eu vejo aqui um ponto aqui da sentença, onde o magistrado, assim que inicia o mérito sentencial, ele diz, no que se refere ao sigilo bancário, passa a fazer algumas considerações. Este juízo deferiu, fundamentada, pelo menos em sua visão, o pedido da parte com ênfase no interesse público primário eleitoral e a lisura. Na fase em que se encontrava o processo, os argumentos depositados no caderno somente poderiam ser estes, já que através do deferimento da quebra que porventura poderia surgir elementos de suposto abuso de poder econômico. Todavia, pensou diferente o juiz Adquem e como este magistrado deu o devido cumprimento. Pois bem, em que pese ter sido anulado o deferimento inicial, este juiz não tem argumentos mais para reforçar e manter o deferimento da quebra de sigilo, pois a matéria objeto do processo, com pontos e questões eleitorais, foram analisadas de forma profunda em sede de instrução probatória. Vossa Excelência me permite, só uma pequena parte. Pois não. É coisa muito rápida aí. Eu esperei exatamente o momento que Vossa Excelência iria destacar a parte da decisão a qual, quando o juiz diz aí, fazendo coro as palavras de Vossa Excelência, em repetição, ele diz, abre aspas, em que pese ter sido anulado o deferimento inicial, não teria argumentos a mais para reforçar e manter o deferimento da quebra de sigilo. A reflexão que eu faço é se nessa sentença, nessa assertiva, ou nesse conjunto de palavras que compõem esse período composto, o magistrado está expressando fundamentação, ou se ele não estaria exclusivamente se valendo de colocações, vamos dizer, absolutamente lacônicas, com a devida vênia do colega de primeiro grau, ao dizer argumentos a mais para reforçar e manter o deferimento da quebra de sigilo. Sim, quais argumentos a mais? Em que perspectiva esses argumentos se somariam ou seriam colocados em excesso? É exatamente esse ponto, e sem querer me alongar, porque é uma parte, já agradecendo por demais a oportunidade, é exatamente essa forma lacônica, vaga, imprecisa, reticente, que o modelo de fundamentação que hoje se abraça em sede infraconstitucional se opõe. Quando o Constituinte exige, o legislador constituinte, no artigo 93, inciso 9 da Constituição, que as decisões judiciais precisam ser fundamentadas, ele está extirpando toda e qualquer possibilidade de expressão subjetiva ou solipsística desse magistrado. Ele precisa, na verdade, dizer aonde pousam as razões com as quais ele defere ou indefere. Então, quando ele diz, e aí, com a devida vênia, me parece ser lacônica essa assertiva, não teria argumentos a mais para reforçar e manter o deferimento, a mim, que sou agora um leitor das suas palavras, das palavras do juiz de primeiro grau, o que me parece ficar é a dúvida. Quais argumentos a mais? O que é que representa o excesso que ele não poderia aqui declinar? Então, eu agradeço a parte, só para fazer essa reflexão com relação a não compreender onde reside a fundamentação aqui, entendeu, doutor Gustavo? E já, mais uma vez, repassando a oportunidade que me foi otorgada e deixando a chance para que nós possamos construir uma fundamentação sobre exatamente esse ponto. Obrigado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, até porque eu acho que o objetivo do colegiado é exatamente esse, exatamente. Que a gente promova Isso. a discussão Perfeito. E o grande objetivo é que cada um tenha o seu entendimento, a sua convicção, a sua forma de enxergar a leitura dos autos, né, do caderno processual. De fato, doutor Ricardo, e prosseguindo, eu entendo que o juiz chegou a analisar, porque em continuidade a isso mesmo, eu peço vênia, é um entendimento diverso, mas Foi não. O magistrado ele diz que após a instrução e formação da convicção, ou seja, já no momento bem posterior,
de coleta de provas, não via a razão, não via argumentos novos para deferir aquilo que anteriormente tinha deferido em primeiro momento e depois o tribunal adquém, né, o juiz adquém, reformou, sustou os efeitos, na verdade. Mas o que me parece é que não houve um cerceamento. Nesse ponto eu peço vênia, mas me parece que não houve. Deixa eu só, porque eu estou abrindo aqui os arquivos, me perdoe, mas são vários arquivos, a gente fica abrindo e fechando, aí termina perdendo o que quer falar, o que quer ver. Eu não consigo ver como caracterizado o cerceamento em razão de um indeferimento injustificado de produção. Eu acho, na minha ótica, que, mais uma vez eu peço vênia, mas é o meu entendimento, eu acho que o magistrado analisou. Então, não ficou injustificada a segunda negativa. Ela consta em sentença, foi consignada em sentença, que ele não via mais naquele momento processual qualquer razão para o deferimento de uma medida de quebra de sigilo, uma medida que nós sabemos é excepcional e a última a ser adotada. Então, com as devidas vênias, o que me parece aqui é que desde o início, além das colocações, das suspeitas que foram jogadas na AIME, não houve nem para o magistrado, desde aquele momento em que ele proferiu a primeira decisão, uma razão, um encadeamento lógico a justificar o deferimento daquela medida. E me parece que ele deferiu, e essa decisão já foi combatida aqui nesta corte, no mandado de segurança, mas me parece que ele deferiu pelo caráter mais genérico que ele podia, o interesse público primário. E por quê? Talvez ele mesmo não tenha visto, naquele primeiro momento dos autos e do que constava, uma fundamentação suficiente e eficiente que justificasse o deferimento da medida tão excepcional. Então ele deferiu desta forma e esta corte, por maioria, entendeu que aquela decisão primitiva dele estava carente de fundamentação e assim se manteve. Então eu entendo, com a devida vênia, que, na ocasião pretérita, depois dele fazer aquele saneamento e abrir a oportunidade para que as partes se pronunciassem, em sentença, ele teria enfrentado essa segunda parte. Eu entendo dessa forma. Peço vênia pela discordância, mas em relação a essa preliminar, eu divido do relator, rendendo as minhas devidas homenagens, lógico, porque a análise do Dr. Ricardo foi muito bem feita. Entretanto, como eu digo, a pluralidade do colegiado, ela traz esse tipo de coisa, e a minha leitura, a minha interpretação do que eu dispus, as cópias dos autos e todos os argumentos lançados, e, sobretudo, da sentença, o que depreendeu, para o meu entendimento, foi no sentido de que houve um enfrentamento. Só que é aquela máxima que o juiz não está obrigado e adstrito a deferir toda a produção de prova, ele pode visualizar. E, em alguns momentos, me parece, pela própria sentença, que o juiz mesmo diz que de todo aquele acervo de acusações de supostas ilicitudes, as provas seriam muito tênues, independente da questão da quebra do sigilo. Então, com essas considerações, pedindo vênia mais uma vez ao relator, em relação a essa preliminar, eu divido. Dr. Vladimir Capistrano, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu também tenho divergência do relator em relação a essa matéria preliminar. Primeiro, na decisão em que o magistrado de primeiro grau afirmou a prejudicialidade de toda a colheita da prova em virtude da quebra do sigilo bancário, me pareceu que ele estava se reportando unicamente àquela decisão que fora sustada pelo tribunal. E
quando ele afirma, determina, prejudicada toda a colheita da prova em virtude da quebra do sigilo e seus consequentes atos, não devendo ser utilizados como fundamento pelas partes para suas alegações finais e nem este juízo, ele não está se referindo ao segundo requerimento de quebra de sigilo bancário. Ele está se referindo unicamente ao primeiro pedido de quebra de sigilo bancário que havia sido deferido por ele e que posteriormente foi sustado por decisão deste tribunal. A única decisão, pelo menos que eu colhi aqui dos autos, relativa a este segundo pedido de quebra de sigilo bancário, ela está na sentença, nesse trecho que foi lido da tribuna e que agora também foi lido por Dr. Gustavo Smith no seu voto e que abriu a divergência. E na leitura que eu fiz dessa decisão, me pareceu claramente que o magistrado fundamentou sim as razões pelas quais indeferia este segundo pedido de quebra de sigilo bancário formulado pelos investigantes, eu acho que é uma AIME, né? Pelos impugnantes. E quando o juiz afirma que foi o trecho destacado por Dr. Ricardo no seu aparte, em que pese ter sido anulado o deferimento inicial, este juízo não teria argumentos a mais para reforçar e manter o deferimento da quebra de sigilo, me pareceu que o juiz estava afirmando que, após a realização da instrução processual, ele não enxergava nenhum outro fundamento que não fosse aqueles já afirmados na primeira decisão. Os genéricos argumentos do interesse público primário e da lisura das eleições. Argumentos esses que este tribunal afirmou que não eram suficientes, genericamente postos, para fundamentar um pedido de uma decisão de quebra de sigilo bancário. Ou seja, o juiz disse, neste trecho da sentença, fora essa argumentação genérica, eu não colho dos autos nenhuma outra que possa fundamentar uma quebra de sigilo bancário. E por isso indefiro. E o magistrado foi mais. Nesse mesmo parágrafo, ele afirma expressamente que após a instrução ele não enxerga elementos nos autos para fundamentar uma quebra de sigilo bancário. Eu destaco isso com muita ênfase para dizer que o magistrado se valeu do que fora produzido nos autos para afirmar como fundamento do indeferimento a inexistência de elementos, a não ser aqueles elementos genéricos que este tribunal disse que não eram suficientes para fundamentar a decisão da quebra de sigilo bancário. E me parece que se o tribunal afirmar que o magistrado deve reanalisar esse pedido, ele está praticamente dizendo ao magistrado que defira a quebra de sigilo bancário, porque o magistrado já afirmou expressamente que não enxerga nos autos elementos para deferir a quebra. O tribunal, lendo esta afirmação do magistrado, devolver ao magistrado, dizendo, analise novamente, é quase que como dizendo a ele que defira. Pelo menos é como eu enxergo uma eventual decisão de acolhimento dessa preliminar de cerceamento de defesa. Que eu quero dizer, não enxergo cerceamento de defesa porque o magistrado analisou e fundamentou o indeferimento daquela prova requerida pelos impugnantes. Então, com esses fundamentos, que são os mesmos fundamentos do doutor... Doutor Vladimir, se o senhor me permitir, agora quem vai lhe pedir uma parte, mas é bem rápido, sou eu. De fato, exatamente, são os mesmos argumentos, os mesmos fundamentos, porque eu acho que é importante que fique claro para a nossa análise aqui, colegiada, que não, pelo menos esse é o meu entendimento, e Vossa Excelência acabou de manifestar também, o magistrado não se sentiu amarrado e tolhido pela decisão proferida no mandado de segurança. Quando ele foi analisar o segundo pedido, que já foi em momento posterior àquela decisão saneadora, digamos assim, aquela decisão pela qual ele não considerou as provas, que está nas folhas 842, alguma coisa, eu estava aqui com o arquivo aberto, eu acho que é isso, 842 mais ou menos. Então, em momento posterior, quando sentenciou que analisou isso, ele estava analisando a segunda decisão e não vinculado à determinação da instância superior. Mas sim, porque, como Vossa Excelência muito bem destacou,
não havia razão, mas eu não mandei você falar. Você falou porque quis. Falei alguma palavra, ela abriu aqui. Desculpe. Então, na verdade, o que eu vejo é que são momentos distintos. E é muito fácil, é muito tênue essa fronteira para a gente entender que houve que o magistrado tenha se sentido vinculado por uma decisão que só falava de fundamentação. E aí, num segundo momento, quando foi renovado esse pedido, e o segundo pedido pedia expressamente que ele proferisse nova decisão, desta feita fundamentada. E aí, quando ele analisa, ele diz que não tem novos fundamentos, novos argumentos para fundamentar. Vai ter tréplica sobretudo também? Após a instrução. Bem rapidinho. Doutor Gustavo, eu não sei se o doutor Lázaro pode me permitir uma breve observação. Eu vou só divergir com relação a essa conclusão. Esse negócio não termina, não. Essa conclusão que Vossa Excelência traz com relação ao fato de que o tribunal estaria, na verdade, deferindo, dizendo que ele tinha que produzir a prova, tinha que produzir a quebra. Na verdade, eu penso diferente. Eu acho que se o tribunal acolhe a preliminar, ele está reforçando o entendimento do julgamento do mandado de segurança. Ou seja, está reforçando o entendimento de que, na verdade, o juiz precisa fundamentar o que decide. Exatamente. Se o acolhimento do pedido do mandado de segurança foi exatamente porque faltou fundamentação, o acolhimento agora se dá exatamente pelo mesmo propósito. Que ele, na verdade, precisa decidir, apreciar o pedido de sigilo e dizer as razões pelas quais ele defere ou não indefere. Então, eu faço um juízo inversamente proporcional. Eu entendo que o acolhimento da preliminar vai fazer com que o tribunal se mantenha sintonizado com a decisão proferida do mandado de segurança e pedindo desculpa, inclusive, aí ao desembargador Cornélio, e agradecendo aí a intervenção. Concluindo o voto, senhor presidente, eu fiz essa afirmação, doutor Ricardo, desculpe, porque eu entendo que a decisão está fundamentada. Por isso que determinar ao magistrado que expeça nova decisão seria dizer, não use essa fundamentação para indeferir. Se você tem que indeferir, use outra. Essa não serve. Por isso que eu tratei que, como uma decisão do tribunal, seria, na verdade, uma imposição ao magistrado que deferisse a prova. Então, com esses fundamentos, senhor presidente, que são os mesmos do Gustavo, eu rejeito a preliminar. Desembargador Cornélio, como vota Vossa Excelência? Doutor Ricardo, eu estou vendo aqui no voto que Vossa Excelência diz assim, com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de acolher preliminar de cessamento de defesa para decretar a nulidade da sentença, determinando a baixa dos autos de origem para análise do pedido de quebra de sigilo. Quer dizer, o juiz pode analisar ela independente. Se ele disser, eu não vou quebrar, não há enquanto fundamento para quebrar, aí só fundamento, aí, quer dizer, ficaria no mesmo estágio que está, mas sem provas. Desembargador Cornélio, Vossa Excelência me permite uma indagação que eu vou fazer, doutor Ricardo. Doutor Ricardo, à luz da análise que Vossa Excelência fez dos autos, Vossa Excelência entende necessária a prova? Sim. Decretar logo. Exato. Eu acho que esse ponto mas acho que não tenho competência. competência. Pode chegar lá. Mas é porque eu acho que eu não tenho competência de determinar aqui, quando na verdade a prova tem que ser produzida primeiramente por juiz do primeiro grau. Mas pode acontecer. Pode acontecer de ele chegar lá, dizer que não quebra, não tem fundamento e volta, né, no mesmo estágio. Mas como aqui citou o mandado de segurança, que eu não participei de um julgamento anterior, né, e o voto aqui só é disponibilizado na hora, e tem aqui é um AIME e a consequência é a cassação, né? Eu quero votar com mais responsabilidade, por isso eu vou pedir vista com relação a essa parte. Alguém quer antecipar o voto? Todos aguardam. Então, a unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral rejeitou a preliminar de... Deixa eu ver aqui. Inadequação da via eleita. E, após o voto do relator, acolhendo a alegação de cerceamento de defesa formulada pelos recorrentes e os votos do Dr. Luiz Gustavo e do juiz eleitoral Vladimir Capistrano rejeitando a preliminar, pediu vista dos autos do desembargador Cornélio Alves. Pronto, eu quero só avisar que eu trago dia 8, porque eu esqueci até de pedir autorização e vou aproveitar agora para me ausentar
1º, 2 e 3 tem uma convocação do corregedor do CNJ para Brasília, primeiro dia 2 e 3 e o retorno dia 4. Viu? Então, o processo virá dia 8 com o voto visto. Perfeito. E já aí eu fica aproveito. o pedido já de autorização para me ausentar. Então, eu retomo, proclamado o resultado, eu retomo a ordem administrativa e a palavra do desembargador Cornélio, já informado de que nos dias 1, 2 e 3 de abril está em fase de convocação para o encontro de corregedores, não estará presente aqui nas sessões. E aí eu passo a presidência a Vossa Excelência e comunico à Corte que também, atendendo a um chamado da ministra Rosa Weber, nos dias 4 e 5 de abril, eu não peço a autorização da Corte para me ausentar do Estado. Pronto, autorização concedida. Pergunta à Corte. Ok. De acordo. Autorizado, então. E devolvo a presidência a Vossa Excelência. Agradeço e, na sequência, retomando a ordem inicial, temos processo número 50, dígito 40, o ano 2015, o relator Dr. Vladimir Capistrano, requerente o diretório estadual do PSC, advogado Dr. Álvaro Lima Verde dos Santos, requerente Adenúbio de Melo Gonzaga, na qualidade de presidente, advogado Dr. Francisco José Lira, requerente Renata Araújo da Silva e Silva, na qualidade de tesoureira, e não há informação de advogado habilitado. Está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Social Cristão, referente ao exercício financeiro de 2014. Em manifestação preliminar, SACEP identificou a ausência de documentos que deveriam obrigatoriamente integrar a prestação de contas, bem como solicitou esclarecimentos quanto ao recurso de origem identificada registrado no balanço patrimonial e no demonstrativo de obrigações a pagar. Razão porque o Grêmio Político foi devidamente notificado, fazendo juntar a documentação. Em nova manifestação, desta vez conclusiva, o órgão técnico contábil emitiu parecer opinando pela desaprovação das contas e apontou as seguintes impropriedades: não apresentação da peça demonstrativa dos recursos do fundo partidário distribuídos aos órgãos municipais, ausência de documentação fiscal das doações estimadas em dinheiro, recebimento de receita de origem identificada, não apresentação de documentação fiscal comprobatória das despesas realizadas no exercício e divergência entre o saldo inicial registrado na prestação de contas e aquele verificado no extrato bancário. A unidade técnica sugeriu a restituição e recolhimento ao Tesouro Nacional do montante correspondente a R$ 7.946,34. Intimado para se manifestar acerca do laudo técnico, o requerente deixou transcorrer o prazo inalves. A Procuradoria emitiu parecer opinando pela desaprovação das contas, aplicando-se expressamente em consequência a penalidade prevista no artigo 37, caput e parágrafo 3º da Lei 9.096 e artigo 29.2 da Resolução 20.841. Concernente a suspensão do direito ao recebimento de cotas do fundo partidário por 3 meses e também restituição ao erário. Em 19 de março, terça-feira passada, Adenúbio de Melo Gonzaga, presidente do PSC durante o exercício 2014, juntou aos autos a petição de folhas 200 a 204, por meio da qual reportou que o Diretório Nacional do PSC determinou, em 15 de março de 2019, a intervenção da agremiação regional no Rio Grande do Norte, face à direção do partido já ter expirado desde 3 de dezembro de 2018. Pugnando o requerente, em razão disso, pela retirada do feito da pauta de julgamento até que o interventor indicado pela Grei Nacional seja oficialmente registrado nos quadros do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias e nomeie novo causídico para o processo de prestação de contas. Por fim, requereu a submissão do pedido ao Ministério Público Eleitoral e a intimação do Diretório Nacional para providenciar o registro de nova comissão do partido. E é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Senhor presidente, primeiro uma questão de ordem, que é esse pedido de retirada de pauta. Conforme mencionado, o dirigente partidário veio aos autos informar que a direção nacional do partido determinou a intervenção do PSC nesse estado, o qual se encontra, segundo afirma, com a situação jurídica acéfala, sem dirigente e nem muito menos advogado com poderes para capacidade postulatória. Razão pela qual entende ser necessário retirar o feito da pauta de julgamento até que aconteça
o registro do interventor neste tribunal e a nomeação de novo patrono. Ocorre que, até o presente momento, não há no processo qualquer informação oficial acerca da medida que o ora recorrente afirma ter sido adotada pela Instância Nacional do PSC. Ademais, verifica-se nos autos que o Diretório Regional se encontra com o advogado regularmente habilitado, inexistindo qualquer notícia que dê conta da revogação dos poderes que foram concedidos ao atual causídico. Não bastasse isso, de acordo com a informação que se colhe atualmente no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, o Diretório Regional do PSC, além de ter sua vigência expirada em 3 de dezembro de 2018, está suspenso por falta de prestação de contas. Dessa forma, tendo em vista que a indicação de um suposto interventor a este tribunal não trará, apenas por isso, regularidade ao órgão estadual do partido político, e considerando ainda mais que já decorreram todos os prazos destinados às manifestações do prestador das contas, não vislumbro plausibilidade para a concessão do pedido de retirada de pauta. O diferimento de tal providência, na verdade, poderá acarretar real prejuízo ao julgamento das contas, uma vez que o prazo prescricional para a incidência dos efeitos que venham a decorrer do julgado já se encontra próximo do fim, posto que a prestação contábil em exame é do exercício financeiro de 2014. Quanto ao requerimento de intimação do Diretório Nacional para efetuar o registro de nova comissão ou de interventor, além da nomeação de novos patronos, não há nada a prover, porquanto tais medidas dizem respeito à questão interna corporis dos partidos políticos. Com essas razões, indefiro os pedidos de retirada do feito da pauta de julgamento e de intimação do Diretório Nacional, submetendo a questão ao crivo deste colegiado. É como voto, senhor presidente. Quanto à questão de ordem. Desembargador Cornélio. Acompanho, eu só destaco que, inclusive, já que ele alega que não é mais o dirigente do partido, sequer o adiamento ele poderia pedir, na verdade. Mas né? como ele é interessado, porque refere mas aí do ponto de vista poder processual é até incoerente. E, de toda forma, como Vossa Excelência bem destacou, como o advogado não fez pedido explícito e não houve nada a justificar o adiamento, eu acompanho a premissa. Os demais concordam? Também acompanho, senhor presidente. Então, não acolhida a questão de ordem, no mérito, senhor como presidente, vou fazer uma votação. síntese aqui do mérito. São 5 causas que a SACEP apontou. A primeira delas, não apresentação da peça demonstrativa do recurso do fundo partidário. De fato, essa peça ela não está demonstrativa dos recursos do fundo partidário distribuídos aos órgãos municipais. De fato, essa peça está ausente nos autos, mas verifica-se que foi apresentada a declaração subscrita pela tesoureira do partido para sanar a referida irregularidade, muito embora não tenha sido juntado o formulário próprio previsto na resolução. Quanto a este ponto, compete ressaltar que se trata de irregularidade formal, de menor importância, vez que não impossibilitou a análise contábil pelo órgão técnico. No segundo ponto, a ausência de documentação fiscal das doações estimáveis de dinheiro. A irregularidade constatada em seguida pela unidade técnica concerne a ausência de documentação fiscal referente às doações estimáveis em dinheiro, pois, embora tenham sido descritas no demonstrativo de doações recebidas e certificadas pela tesoureira e acompanhadas dos termos de doação, não foram apresentados os documentos fiscais que corroborem os valores das despesas listadas nos referidos termos, das quais podemos destacar os pagamentos das contas de energia elétrica e de telefonia não comprovadas por meio das respectivas faturas. Eu digo que se trata de... No ponto, cumpre restar que a falha aqui discutida é de natureza grave, uma vez que não possibilitou aferir em plenitude a aplicação dos recursos financeiros, frustrando o objetivo maior do exame das contas, que é o de fiscalizar a origem e a destinação das verbas do partido. Passo para a terceira impropriedade, que é o recebimento de receita de origem não identificada. No tópico, constatou-se que não foi apresentado o esclarecimento sobre a existência do valor de R$ 55,65 no balanço patrimonial e no demonstrativo de obrigações a pagar. E digo que o uso de recurso de origem identificada é vedado pela legislação de regência. E quanto a este ponto, cabe observar que, apesar de constatada a referida irregularidade, o montante envolvido em impropriedade representa apenas o ínfimo percentual de 0,02% do total dos recursos arrecadados, o que não sugere malversação das receitas contabilizadas. E outro assim, tratando-se de conduta em desacordo com a legislação que disciplina a matéria, deve o prestador das contas providenciar o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia acima mencionada. A quarta impropriedade é a não apresentação de documentação fiscal comprobatória das despesas realizadas no exercício. Informou a SACEP que o Grêmio partidário, embora devidamente diligenciado, não apresentou a documentação comprobatória das despesas lançadas. Eu apresento aqui um quadro com a classificação do tipo de receita que gerou essas despesas, cujos comprovantes não foram apresentados. Conforme se observa,
o somatório de R$ 257.277,01, correspondente ao montante das despesas efetivamente realizadas no exercício, não foi respaldado por meio da documentação exigida pela norma de regência, muito embora tenha sido o partido diligenciado para esse fim. Tal impropriedade se revela de caráter extremamente gravoso, principalmente quando consideramos o fato de que o montante desacobertado da documentação comprobatória corresponde ao elevado percentual de 91,50% do valor das despesas declaradas na prestação de contas, dos quais R$ 7.890,39 de receitas originadas do fundo partidário. O total é R$ 257.007.800 de despesas originadas do fundo partidário. Resta configurado, portanto, irregularidade material grave e insanável, ensejadora da desaprovação das contas, ante a inviabilidade criada pelo partido ao pleno exercício da fiscalização desta justiça especializada no tocante à destinação dada às verbas sob administração daquele ente partidário. O quinto ponto de irregularidade é a divergência entre o saldo inicial registrado na prestação de contas e aquele verificado no extrato bancário da conta Outros Recursos. Por fim, foi detectado que o valor indicado no livro razão como sendo aquele com o qual se iniciou o exercício está condizente com o saldo final do exercício anterior. Ou seja, se analisarmos o livro razão de 2013 e o livro razão de 2014, o saldo final de 2013 está igual ao saldo inicial de 2014. Entretanto, ficou constatado que aquele valor apontado no livro diverge do que se observa no extrato bancário da conta, o qual demonstra que o exercício de 2014 iniciou-se, na verdade, com um saldo positivo da ordem de R$ 3.666,71 e não de R$ 16,71. Nesse diapasão, muito embora possa parecer que a continuidade financeira foi observada, já que o saldo inicial apontado no livro razão deste exercício coincide com o valor da verba remanescente da gestão anterior, a análise do extrato bancário da conta Outros Recursos revela que houve sim descontinuidade contábil, uma vez que o exercício de 2014 iniciou-se com um aporte financeiro bem superior ao que restou do exercício de 2013. E, em conclusão, eu digo que da análise empreendida, observou-se a ocorrência de falhas de menor gravidade, que, analisadas isoladamente, não representam maiores implicações à regularidade das contas, isto relativamente aos tópicos 1 e 3. Entretanto, o mesmo raciocínio não se mostra compatível com as irregularidades verificadas nos demais pontos averiguados, que são os tópicos 2, 4 e 5. Consoante assentado, a ausência de documentação fiscal referente às doações estimáveis em dinheiro, dos documentos comprobatórios das despesas realizadas no exercício, além da descontinuidade contábil, configuram irregularidades de natureza grave e insanáveis, que comprometem a transparência das contas prestadas à Justiça Eleitoral. Em tal quadro, embora as inconsistências de pequena gravidade não maculem as contas quando tomadas isoladamente, sua análise conjunta com as irregularidades materiais encontradas afeta a credibilidade e a confiabilidade da escrituração contábil apresentada pela GREI Regional, mostrando-se viável a aplicação na espécie dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para a aprovação das contas com ressalvas, sendo, por conseguinte, medidas impositivas a reprovação da prestação de contas, com a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário e, bem assim, a determinação do recolhimento ao erário do valor irregularmente utilizado. Nesse passo, em relação à dosimetria da sanção a ser aplicada, estando presentes 3 irregularidades graves, a comprometer a confiabilidade e a regularidade das contas, entende-se razoável proporcionar a sua fixação em 6 meses de suspensão do recebimento de cotas do mencionado fundo, período esse consoante o que vem sendo iterativamente aplicado por esta Corte em prestação de contas que apresentam irregularidades desses já ex. E ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, e aqui a parcialidade é somente quanto à dosimetria, porque a Procuradoria propôs 3 meses, voto pela desaprovação das contas do Diretório Estadual do PSC relativamente ao exercício financeiro de 2014, com a aplicação da sanção de suspensão de repasse de cotas do fundo partidário pelo período de 6 meses, determinando-se ainda que a referida agremiação recolha ao Tesouro Nacional a importância de R$ 7.946,04, com a devida atualização monetária e acréscimos legais, referente ao somatório da receita de origem não identificada e dos recursos do fundo partidário utilizados sem comprovação idônea. É como voto, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Eu acompanho. Doutor Francisco Lauro. Relator. Doutor José Dantas. Com relator, inclusive em relação ao tempo de suspensão. Doutor Ricardo. Doutor Luiz Gustavo. Com o relator, senhor. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Algum outro processo em mesa? Apto a julgamento? Não há.
temos aí na pauta administrativa 2 processos, o mesmo assunto, e feito o requerimento, a presidência indeferiu, e aí o recurso apresentado, eu mantenho a posição, estou submetendo à corte. O voto está disponibilizado em ambos. Processo administrativo número 600.046, dígito 12, o ano 2019, em que é requerente... Deixa eu ver aqui. Maria Marli Frutuoso, e o outro é 600.047, dígito 94, ano 2019, requerente a servidora Sueli de Oliveira Bezerra. Abono de permanência, e aqui é tão somente a questão dos efeitos financeiros, se contados a partir do momento em que averbado o tempo ou anterior, como pretende as servidoras. Como disse, o meu voto é no sentido de que faz jus tão somente após a averbação. Mantenho minha posição e submeto a acordo. Desembargador Cornélio. Eu já analisei os 2 votos e concordo com Vossa Excelência. Doutor Francisco Glauber. Senhor presidente, eu vou divergir e vou esclarecer por quê. No regime próprio de Previdência Social da União, o direito à aposentadoria ele pressupõe o requerimento. Se feito o requerimento, implementadas as condições, a parte faz juiz à aposentadoria a partir do requerimento administrativo. No entanto, no que tange ao abono de permanência, previsto no parágrafo 19 do artigo 40 da Constituição Federal, ele é, por assim dizer, um direito potestativo, ou seja, ele é devido a partir do momento em que o servidor implementa as condições de aposentadoria, mas deixa de requerer essa mesma aposentadoria. É uma forma de incentivo dado pelo sistema para que o servidor permaneça trabalhando a fim de que sua mão de obra seja aposentada. No caso concreto, a discussão não é sobre o direito ao abono, mas a partir do momento inicial em que o servidor pediu a averbação de tempo de serviço diverso em outro órgão trabalhado. Eu destaco, senhor presidente, que estão presentes os requisitos do parágrafo 19 e da súmula 359 do STF. Eu faço um adendo que me parece importante, que a aposentadoria ela pressupõe requerimento, o qual ausente seja o servidor que possui os requisitos preenchidos, o direito imediato ao abono de permanência. O direito ao abono de permanência, ao contrário daquele, o direito à aposentadoria, dispensa requerimento. É automático, líquido e certo. O fato dessa implementação somente ser provada, como no caso da averbação, os 2 casos que estamos a discutir, em momento posterior, não retira do patrimônio do titular do direito a parcela que vai do momento da implementação das condições para aposentação até aquele do reconhecimento administrativo da averbação. Se efetivamente existente o direito à aposentação, ainda que decorrente da averbação, já que o tempo averbado é anterior e parte integrante do lapso hábil à aposentadoria, é da data em que preenchida a condição e não da do ato administrativo da averbação que os efeitos patrimoniais quanto ao abono de permanência são devidos. Essa matéria já foi inúmeras vezes enfrentada pelo STF e não há dúvidas. Eu cito, inclusive, o agravo regimental no RE 825334, relator ministro Barroso, de decisão 10 de junho de 2016, também o agravo regimental no RE 648727, de 22 de 6 de 2017, e o RE 310.159, também agravo regimental, relator ministro Gilmar Mendes. Eu destaco, e isso é relevante, porque essa matéria a gente lida lá na Justiça Federal, é muito comum, que nesses precedentes foi suscitada expressamente essa questão sobre se o direito ao abono existiria a partir do momento da implementação das condições ou só do requerimento. E o Supremo Tribunal Federal entende que é a partir do momento da implementação das condições. Seria, doutor Ricardo gosta muito mais de se debruçar nas matérias sobre por assim dizer, um direito potestativo que não pode ser afastado, inclusive porque no caso concreto isso pode acarretar um prejuízo de
relativa envergadura para as duas recorrentes, e as considerar dessa forma, a administração pode até estar enriquecendo ilicitamente, porque essas servidoras trabalharam desde quando poderiam ter se aposentado, mas assim não fizeram. Daí porque, senhor presidente, eu peço venha e provejo ambos os recursos para reconhecer. Uma é uma data a partir de 2017 e a outra é a data de Maria Marli, é 4/4/2017, e Sueli é julho de 2015. É como voto. Doutor José Dantas. Doutor Ricardo. Eu, em que pese as razões lançadas aqui pelo doutor Glauber, eu quero crer que, do ponto de vista da administração, é possível que a interpretação sobre a hipótese seja feita por outro viés, a considerar que a administração ela só tomou ciência efetiva no momento em que se deu a averbação, que é o que parece que dá aso, fundamenta a posição assumida pela administração de Vossa Excelência. Portanto, com base nessa pequena observação, sem querer me alargar mais, eu vou acompanhar o voto de Vossa Excelência. Doutor Luiz Gustavo. Também, senhor presidente, eu acompanho nos dois processos o posicionamento da presidência e também com esteio nessa colocação do doutor Ricardo, pelo ponto de vista extremamente administrativo. Então, dessa forma, eu acompanho nesse sentido. Doutor Vladimir Capistrani. Com o relator. Tribunal. Só não está aparecendo a opção para eu votar, mas a equipe, a equipe lá já certo. faz o registro. O tribunal, por maioria, negou provimento a ambos os recursos, vencido o juiz eleitoral Francisco Glauber. Às 15h50 eu declaro encerrada a presente sessão.